Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei falar de intervalos reais. Bom, existem várias formas da gente representar o conjunto dos números reais. Uma delas é usar a ideia do eixo real, ou seja, como a gente pode estar vendo nessa figura aqui, a gente traça uma reta horizontal, faz uma marcação aqui e a gente marca então o zero, como a gente está vendo aqui. Então, em cima desse eixo, essa marcação que a gente denota como, representa essa marcação como sendo o zero, ou seja, aqui é o zero, ou muitas vezes chamado de origem do eixo real. À direita está todos os números positivos e à esquerda todos os números negativos. Veja que entre 1 e 2 existem infinitos números, como entre 2 e 3 também existem infinitos números, e assim por diante. Só para relembrar, por exemplo, entre 1 e 2, quem está ali? Raiz de 2, por exemplo, que é um número irracional. 1,5 também está entre 1 e 2. 1 e 8 também está entre 1 e 2. Veja aqui que está aparecendo o π. Π é um número maior que 3, mas é um número irracional também. Então, esta é uma forma da gente representar o conjunto dos números reais, ou seja, usando a ideia do eixo real. Então, a gente faz um traço e em cima desse traço a gente representa todos os números do conjunto dos números reais. Notas. O símbolo, esse símbolo que está circulado aqui, deve ser lido infinito. A palavra incomensurável significa que não se pode medir. Então, na realidade, a gente está querendo dizer o seguinte, que infinito é algo abstrato. Por mais que você já tenha escutado falar que infinito é um número muito grande, mas o que pode ser um número muito grande? 1 milhão? 2 milhões? Então, infinito é algo abstrato, ou seja, algo que você não consegue medir. Para ilustrar isso, eu vou usar a ideia da projeção estereográfica. Então, nós temos aqui uma circunferência, vou marcar um ponto sobre a circunferência e quero relacionar todos os pontos da minha circunferência com um ponto desse eixo. Na realidade, a gente está pensando nesse eixo aqui na horizontal como sendo o eixo real. Então, eu quero relacionar todos os pontos da circunferência com um ponto do eixo real e, consequentemente, então, eu quero relacionar todos os pontos da circunferência com um número real. Mas isso é impossível. E a gente vai ver o porquê que isso é impossível a partir dessa ideia que eu vou ilustrar aqui com essa figura. Ou seja, a ideia da projeção estereográfica. Então, a gente tem um ponto, eu vou traçar uma reta interceptando um segundo ponto em cima da minha circunferência, que a gente está vendo aqui, de vermelho. Mas quando eu faço isso, eu determino um ponto em cima do eixo real, está aqui, ó, de azul. Então, agora aqui, ó, nessa segunda reta aqui, eu tracei uma reta aqui na vertical, determinei um segundo ponto aqui de vermelho em cima da circunferência, e eu vou relacionar esse ponto de vermelho com esse ponto de azul aqui. Então, todo ponto de vermelho está sendo relacionado com um ponto de azul. Ou seja, eu estou relacionando um ponto da circunferência com um número real. Nesse caso aqui, que a gente está vendo aqui, eu estou relacionando esse ponto dessa circunferência com qual número? Com o zero, porque aqui está a origem do meu eixo real. Aqui também eu estou relacionando esse ponto com esse número aqui, ó. E assim por diante. Veja que quando esse segundo ponto que eu uso para traçar as minhas retas, veja que quando ele está se aproximando do polo, o terceiro ponto cada vez ficando mais distante da origem do sistema. Ou seja, esse terceiro ponto está sendo relacionado com um número muito grande. Quando esse segundo ponto estiver exatamente em cima do polo, então essa minha reta aqui ela vai ser uma reta horizontal. E eu não vou conseguir relacionar esse ponto com nenhum ponto do eixo real, porque o segundo ponto aqui, pense no segundo ponto estando exatamente em cima do polo. Então a reta que eu vou traçar vai ser exatamente essa reta aqui, ó. E essa reta ela é paralela a essa outra reta aqui que eu estou pensando como sendo o eixo real. Então eu não consigo relacionar o polo com ninguém, ou seja, com nenhum número real. Então por isso que a gente não consegue relacionar todos os pontos da circunferência com um número do conjunto dos números reais. Nem todos os pontos da circunferência eu consigo relacionar
com todos os pontos do conjunto dos números reais. Bom, então fica faltando o quê? Fica faltando exatamente esse ponto aqui que eu estou chamando de polo. Eu não consigo relacionar esse polo, né, com um elemento do conjunto dos números reais. Então aí eu vou fazer o que? Eu faço uma coisa abstrata. Então eu vou relacionar o polo, por exemplo, com uma estrela. Mas, pela nossa construção aqui, seria mais fácil eu chamar a estrela do que? De algo muito grande. Então daí que vem essa ideia de que o infinito é um número muito grande. Ou seja, quando eu falo que eu estou relacionando todos os pontos da circunferência com o conjunto dos números reais, eu estou fazendo isso aqui. Então, esse conjunto, essa circunferência, eu consigo relacionar com todos os pontos desse conjunto. Ou seja, existe uma função bijetora que relaciona esse conjunto com esse. E aí, muitas das vezes, né, para que não eu estou repetindo novamente, eu vou relacionar esse conjunto que é a circunferência, ou seja, o conjunto de todos os pontos da circunferência, com esse conjunto aqui, com R, que seria o conjunto dos números reais, mais um outro elemento que é quem? O infinito. Então, eu consigo relacionar todos os pontos dessa circunferência com todos os pontos desse conjunto. Quem está nesse conjunto? O conjunto dos números reais mais o infinito. A bola, essa bola aqui, a bola cheia, em um intervalo, em um extremo do intervalo, indica que o número associado a esse extremo pertence ao intervalo. A bola vazia, essa bola aqui, em um extremo do intervalo, indica que o número associado a esse extremo não pertence ao intervalo. Bom, então aqui nós temos aqui um subconjunto do conjunto dos números reais. Esse daqui é um subconjunto do conjunto dos números reais. E eu quero, então, agora começa aqui a ideia então, de representar esse conjunto como sendo um intervalo. E que intervalo esse conjunto determina? Esse intervalo aqui, ó, bola fechada em A, bola fechada em B, porque x tem que ser maior ou igual que A e menor ou igual que B. Se você quiser um exemplo numérico, então pegue x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Então esse conjunto aqui, como que eu representei ele como sendo um intervalo? Então eu faço aqui, faço bola fechada aqui em 1, bola fechada em 2 e faço isso aqui, ó. Então esse conjunto aqui, esse intervalo, representa esse conjunto aqui, tá? Bom, agora esse outro é um subconjunto do conjunto dos números reais, só que o A e o B não pertencem a esse conjunto. Então a gente chama esse conjunto de aberto e representa ele como sendo aqui bola aberta em A e bola aberta em B, e todos os pontos que estão entre A e B, essa daqui seria uma forma de representar o conjunto, esse conjunto aqui, ó. Tá? E a gente chama esse conjunto de conjunto aberto. Assim como o exemplo que eu acabei de falar, a gente chama de conjunto fechado. Aí eu tenho aqui esse outro exemplo. Aqui esse daqui é um subconjunto do conjunto dos números reais, fechado em A e aberto em B. Então está aqui a forma de representar. Novamente, se eu tivesse um exemplo numérico aqui, x maior ou igual que 1 e menor igual não, né? Deixa eu apagar aqui. Menor que 4. Então, como que eu represento esse conjunto usando a ideia de um intervalo? Então, venho aqui, faço bola fechada em 1, bola aberta em 4, seria esses elementos aqui, ó. Tá? Essa é a forma de eu representar um intervalo, de eu representar esse subconjunto, representar ele na forma de intervalo. E é bem o que o desenho aqui, ou a ilustração, está querendo representar. Esse outro subconjunto, a gente fala que ele é aberto à esquerda e fechado à direita, de extremos A e B. Então está aqui também a ilustração em cima do eixo real. Veja que os intervalos, que esses quatro subconjuntos são distintos. Ou seja, cada um é diferente, cada um é diferente dos demais. São distintos, são todos diferentes. Mas os intervalos em cima dos eixos aqui também são distintos. Apesar de você falar assim, mas espera aí,
Parece que o comprimento é o mesmo de cada intervalo? Sim, o comprimento é o mesmo, mas cada um desses intervalos está representando um conjunto distinto. Agora aqui, x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual que A. Então, outro exemplo poderia ser aqui, por exemplo, eu quero representar todos os pontos tal que esse conjunto tenha valores que sejam maiores ou igual que 5. Então, uma das formas de representar isso aqui seria assim. Se fosse no eixo real, poderia fazer aqui, aí eu faço aqui, bola fechada em 5. Aí eu vou fazer uma seta aqui para indicar que esse conjunto continua, e seria assim que eu representaria esse conjunto, de 5 até o infinito. Tá? Então é importante ter essa seta aqui no final, que nem está aqui no desenho, ó, que indica que o conjunto parte de 5 e vai até onde? Até o infinito. E o 5 está dentro desse conjunto. Por quê? Porque é fechado aqui, ó, intervalo incomensurável fechado à esquerda em A, ou seja, nesse caso seria um intervalo incomensurável fechado à esquerda em 5. Aqui a mesma coisa, só que mesma coisa não, né? Aqui seria um conjunto já distinto desse outro conjunto aqui. Por quê? Porque é x maior que A. Então, bola aberta em A e segue. Então, novamente, ó, com a seta aqui para indicar que é um conjunto de números tal que esses números são maiores que A e vão até onde? Até o infinito. Aqui eu tenho x pertencente aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual que A. Então, intervalo incomensurável fechado à direita em A. Então, por exemplo, se eu quero representar esse conjunto aqui, ó, é uma outra forma de eu representar esse mesmo conjunto aqui. Por exemplo, de menos infinito até 2, fechado em 2. Então, eu posso fazer aqui, uma reta aqui. Aqui eu vou fazer o 2. Aqui eu vou fazer uma seta para cá. Por quê? Para indicar que o conjunto sai de 2 e vai até menos infinito. Agora aqui é um outro subconjunto do conjunto dos números reais, só que agora o A não pertence ao conjunto, por isso que está aqui, ó, bola aberta. Tá? E uma outra forma de trabalhar com esse conjunto, uma outra forma de denotar o conjunto dos números reais seria essa daqui. Tá? Veja que aqui nós estamos usando essa notação de, por exemplo, de colchete, né? Colchete para cá, menos infinito, até mais infinito e colchete para cá. Eu poderia usar também a ideia de parênteses, de menos infinito até mais infinito. Então posso usar a notação de parênteses. Aqui nós estamos usando a notação de colchete, mas posso usar a notação de parênteses. Por exemplo, se eu quero esse conjunto aqui, eu chamo esse conjunto de conjunto fechado. E a notação que estou usando é de colchete, mas poderia, bom, no conjunto fechado sempre tem que ser de colchete, mas por exemplo, esse conjunto aqui, na nossa notação, ele é um conjunto aberto. Essa é uma forma de denotar o conjunto aberto, mas uma outra seria o que? Poderia representar o conjunto aberto dessa forma aqui, por parênteses. Já o fechado não tem jeito, fechado é só utilizando essa ideia aqui mesmo, tá? De colchete. Para representar o conjunto fechado sempre tem que usar a notação de colchete. Agora, para representar o conjunto aberto, eu posso usar essa notação de colchete aqui ou essa notação de parênteses. Bom, aqui tem alguns exercícios para vocês treinarem. Eu vou refazer esses exercícios como uma videoaula, mais uma outra videoaula. A bibliografia que eu estou usando é do Manuel de Paiva. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.